Estou aqui para cumprimentá-los, a todos esses meus irmãos, estão sempre comigo. E para ouvir a história verídica da menina Maria, porque a mediunidade, como eu já disse em outros capítulos, né, em outras gravações, que a mediunidade ela é consciente ou semiconsciente ou inconsciente. E começa essa mediunidade ou no nascimento, como aconteceu com a menina Maria, ou vem adquirindo essa mediunidade através dos rituais de desenvolvimento. Então eu preciso acrescentar aqui que Deus manda seus ministros espirituais na vida de uma pessoa com um propósito. E o propósito de Deus é evoluir o ser humano aqui na Terra. E o propósito de Deus para com a menina Maria era tornar no seu instrumento, para que ela fosse a sua seguidora. E o propósito de Deus para com a Maria era isso, né? Torná-la uma seguidora de Deus, ter os princípios de Deus, para que ela pudesse prestar a caridade que tanto Jesus, nosso Pai Oxalá, pregou aqui na Terra. Então, ela seria uma seguidora de Deus. E lembrando que o destino espiritual, Deus é que traça, sem a pessoa perceber. E a Maria, então, desde que nasceu, sem perceber, ela começou a traçar o seu destino juntamente com Deus. E o destino da Maria começa a se moldar quando a Maria engravida no final de 1978. E Maria sente uma necessidade enorme de sair do terreiro daquela mãezinha que tanto ela amava. Mas a Maria tinha um pressentimento que estava perdendo o seu protetor, o padre. O padre não vinha mais à noite, nem a sua sogra não vinha mais. E ela estava lá naquele terreiro há já um bom tempo. E ela também não aceitava e não entendia a sessão de esquerda que era realizada naquela casa daquela mãezinha que a acolheu. Então a Maria não entendia e não gostava da sessão de esquerda. E durante 6 anos ela não participava dessa sessão de esquerda. Ela não queria, a mãezinha também não deixava, porque ela rejeitava a sessão de esquerda. Então ela passou mais ou menos 6 anos assim. Aí, em abril de 1979, nasce a sua filha, que se chama Lídia. Então Maria fica no terreiro mais ou menos, mais uns 6 meses naquele terreiro, mas sempre com aquela ideia de que
ela teria que sair daquele terreiro. E aí, nesse meio tempo, uma irmã espiritual que frequentava o terreiro da mãezinha, junto com a Maria, ficou sabendo que Maria tinha um padre como protetor e que a Maria estava triste porque o padre não vinha mais. Então, essa irmã se chamava Laura. E sabendo disso, né, que Maria queria sair do terreiro por causa desse padre, então a Laura convidou a Maria para fazer uma sessão de mesa branca, para fazer puxada do padre para com a Maria, para ver o que estava se passando com a Maria, de ela ter aquela vontade de sair do terreiro e abandonar tudo. Aí elas conversaram naquele dia e combinaram de ir até a mesa branca e fazer esse trabalho espiritual. Mas naquele mesmo dia que a Maria conversou, e ela estava mesmo decidida a ouvir o que o padre falava sobre os seus pensamentos. Mas depois da conversa daquele dia, no dia seguinte, no dia seguinte daquela conversa, aí na madrugada, era 5 horas da manhã mais ou menos, a Maria incorporou o padre naquela madrugada e aí ele deixou uma mensagem. Até esse dia dessa mensagem, durante os 6 anos que a Maria frequentou o terreiro daquela mãezinha, o padre não vinha mais. E nesse dia, o padre incorporou e deixou uma mensagem. Ele disse assim: continue prestando a sua caridade, sendo muito caritativa como você é, porque eu nunca te deixarei. Então Maria comunicou a Laura que não precisava mais da mesa branca, pois o padre já tinha dado a sua mensagem. E isso aconteceu mais ou menos, a data eu não tenho aqui, mas foi mais ou menos no mês de setembro de 1979 que isso aconteceu. Mesmo assim, a Maria pensava em sair do terreiro, daquela mãezinha que tanto ela amava. Ela pensava assim: eu vou deixar os guias aqui no terreiro da mãezinha, aqueles que já estavam quase chegando, dando mensagem. Eu vou deixar na casa da madrinha, vou deixar a seção de esquerda e vou fazer a caridade que o padre me mandou de uma outra forma. Esse era o pensamento da Maria, que de uma outra forma ela faria a sua caridade. Então, houve o tempo em que, um mês e pouquinho depois, a Maria pediu para a mãezinha
e para os guias da mãezinha para que ela saísse do templo. Eles não deixaram, não, porque a Maria estava começando uma missão e eles não deixaram. Mas, final de novembro, dezembro daquele mesmo ano de 1979, numa sessão de Preto Velho, no término da sessão, a Maria olhou bem para os seus irmãos, no silêncio, ela se despediu por pensamento, naquele silêncio, despediu dos seus irmãos, daquelas imagens que sempre louvamos, porque a imagem representa os santos lá no céu. Eles são uma lembrança dos santos para nós. Então a Maria se despediu. E despediu também da madrinha Delcina e do padrinho Antônio, que era marido da mãezinha Delcina. E tinha a irmã do padrinho Antônio, a madrinha Rosinha, a Cambone mais de alto grau naquele terreiro. E aí então a Maria faz tudo isso em silêncio. Chorou. E até perguntaram para ela por que estava chorando. Ela disse nada, é de emoção. Mas ela estava indo embora. Então a Maria, dentro do carro, juntamente com seu marido e as suas duas crianças, no meio do caminho ela disse para o seu marido Francisco: foi a última vez que eu vim aqui nesse terreiro. Ele disse: não, mas não é possível. Ela disse: sim, eu vou fazer a minha caridade que o padre mandou de uma outra forma. Maria, então, voltou para casa e contando mais um pouquinho da vida particular da Maria, ela e o seu companheiro e seus filhos moravam num barraco de madeira, num terreno que eles compraram quando mais novo. Ela morava num barraco de madeira. E nos últimos 10 anos, deu para Maria uma pequena casa de alvenaria. Deu para eles fazerem essa pequena casa. E Maria, que pensava que os seus guias que ela tinha adquirido lá naquele terreiro da mãezinha tinha ficado lá no terreiro. Mas ela se enganou. Ela não entendia muito da espiritualidade e ela tinha seus 26 anos. E aí esses guias que ela pensava que não ia mais incorporar, eles passaram a incorporar na Maria durante o dia. E era um atrapalho danado, porque não tinha hora e ela precisava fazer os seus serviços. E esses guias chegavam e quem estivesse perto, eles davam a mensagem: nós queremos aquele barraco que está desocupado, nós queremos ele. E aí começou a verdadeira missão da Maria.
Bom, esse conto vamos continuar num próximo capítulo. A verdadeira missão da Maria, que ela tinha 26 anos de idade. Olha, meus irmãos, eu estou lá no TikTok. Sacerdotisa Maria Joana Hidalgo. E até a próxima!